Muito bom. Nós estamos vivendo esse momento de pós-family, vivendo esse momento de início de ano, porque dizem que o ano só começa após o carnaval. Então, começamos agora. Agora não tem mais desculpa. Começamos o ano então você é bem-vindo ao ano de 2023, tá bom? Se para você ainda não tinha começado esse ano. É interessante que nós tivemos o retiro, né? Quer dizer, o nosso congresso, né? E esse foi o tema, né? Congresso A Family, pode colocar ali. Congresso A Family 2023, uma espiritualidade emocionalmente saudável. E esse foi o tema. E nós conversamos, pastor Gilberto esteve pregando aqui nesses dias, e foi bênção de Deus ver o pastor Gilberto conosco, trouxe palavras muito profundas, e eu não sei se você pôde assistir todas as mensagens, participar conosco. Se você não viu, está lá no YouTube, você pode ver essas mensagens. A ideia, cadê o Vander? O Vander está aqui? Acho que ele está ali, né? Desceu. O Vander, ele está tentando separar também ali uma playlist só com as mensagens. A ideia é que você possa olhar essas mensagens depois para ver como foi o A Family, pelo menos ver o que aconteceu aqui, porque teve o que aconteceu ali embaixo com as crianças também, e a gente pôde ver algumas coisas ali. É interessante que, pensando nessa ideia de espiritualidade emocionalmente saudável, nós vamos continuar investindo fortemente na nossa vida espiritual e na nossa vida emocional. Nós queremos que você tenha uma espiritualidade emocionalmente saudável. Veja só, o alvo dessa série de mensagens é que todos experimentem uma vida de plenitude, gente. Essa é a ideia. A ideia é deixar a vida básica pela metade, e dizer assim, não, peraí, eu vim até aqui nessa vida básica, agora eu quero me aprofundar, eu não quero mais viver só o básico, eu quero viver algo a mais. E através das mensagens que nós teremos nesses dias aí, que você decida, nesse momento, no presente, fazer alguns ajustes, algumas mudanças, que vão transformar a sua vida, lembrando sempre que vai ser com a ajuda de Deus. Ele vai agir em você, mas essa é a ideia dessa campanha, que você possa ter uma vida transformada. E aí eu peguei no livro, o autor coloca uma frase para a gente ali na introdução, e ele diz o seguinte, esse é o autor, o pastor Peter Escaseiro, e ele diz assim, que esse material, essa ideia é um convite para um relacionamento mais profundo e mais amplo com Jesus Cristo. Essa é a ideia. Pedindo que você viaje para o desconhecido, como fez Abraão ao deixar a sua casa confortável em Ur. Ele está dizendo assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Durante esse tempo que nós vamos viver de campanha, a ideia é que você abra o coração e você diga assim, o que Deus tem para mim nesses dias? O que Deus tem para minha família nesses dias? O que Deus vai fazer em mim, no meu trabalho? O que Deus vai fazer através de mim, por onde eu passar? E essa é a ideia, que a gente se aprofunde, que a gente busque. Mas como que a campanha vai acontecer? Como que essa campanha vai funcionar? Como vai acontecer? Então, olha só, primeira coisa, participação nos cultos. Né? Participação nos cultos. É muito importante que você participe dos cultos, porque as mensagens, elas vão abordar o tema da semana. Então, cada semana, no domingo, vai ser abordado aquele tema da semana. Eu quero saber aqui, quem costuma anotar durante a mensagem? Levanta a mão, quem costuma anotar? Então, eu quero dar uma tarefa de casa para vocês. Você que não costuma anotar, compra um caderninho para a campanha, um bloquinho de notas, ou quem sabe no seu próprio celular, separa um lugar, para aquilo que durante a mensagem Deus traz à sua memória, aquilo que Deus está falando ao seu coração, você anote. Porque às vezes a gente chega em casa e fala, o que foi que o pastor falou mesmo? Teve um negócio, o que era? E você anote. Eu estava olhando durante a família, a esposa do pastor Gilberto, e a esposa do pastor Gilberto anotando o que ele falava. A esposa anotando
o que o marido estava falando ali. Eu falei, olha só, ela quer aprender mesmo, então não importa quem está falando, ela está ali. Muito bem, meu amor, parabéns. É isso mesmo. Então a ideia é que você participe das mensagens e você possa crescer nisso. Nós teremos devocionais. O material que está escrito ali um pouquinho embaixo do livro, dentro do material tem um livro devocional. Mas durante a campanha nós vamos mandar um áudio das devocionais. Pastor Ilquias, quem está no grupo dele de devocionais, recebe ali um áudio com devocionais. Essas devocionais nós tentaremos mandar em todos os grupos de WhatsApp da igreja. Se você não está em grupo algum da igreja, fale conosco que nós te inseremos nos grupos, em algum grupo da igreja, te aproveita e te coloca ali, para você receber essas devocionais. São devocionais curtas, onde você pode estar, enquanto vai para o trabalho, você coloca ali, vai ouvindo aquela devocional, parar um tempinho antes de sair, ouviu, orou, lê um texto bíblico, mas a ideia é que você possa diariamente ter um tempo com Deus. Nós vamos ter também os livros, né? Esse aqui vai ser o livro base que nós vamos usar na campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse é o livro que nós vamos usar base nesses dias. Na semana que vem nós teremos ele disponível para venda aqui, se você quiser comprar. Não é necessário você comprar para participar da campanha, mas se você quiser, você vai ter oportunidade. Então você pode comprar esse livro e vai ser muito interessante. E a última parte que você pode aí se dinamizar na campanha é com os pequenos grupos. E aqui a gente quer dar uma ênfase. Nós colocamos uma ênfase nesse ano, nessa campanha, na palavra pequenos. Nós queremos realmente fazer pequenos grupos. Em alguns momentos nós já fizemos assim grupos com 15, 18 pessoas, parecia uma congregação reunida, dava para começar um ponto de pregação ali de tanta gente que tinha naquele grupo. E aí nós vamos fazer pequenos grupos com 6 pessoas, com 8 pessoas. Para quê? Para que se tenha a oportunidade que ele cresça, que você convide amigos e tudo mais. Nós temos líderes que nós depois vamos orar por esses líderes, e esses líderes durante essa semana provavelmente vão convidar você para ir para o grupo. Eu lembro que eu sentei com o Everton, por exemplo, que é o líder dos casais, e a gente tentou lembrar de todos os casais da igreja. E tentamos, a gente conseguiu? Provavelmente não. Uma das coisas que a gente se baseou foi no grupo do WhatsApp. Então, se por acaso você não estava lá, talvez possa ser que o seu nome ali não foi listado, mas eu lembro que alguns que não estavam no WhatsApp, a gente listou também. Então nós estamos tentando alcançar a todos, para que de alguma maneira você possa participar de um pequeno grupo. Então durante essa semana, você não fique ansioso, tá bom? Durante essa semana, alguém deve abordar você dizendo assim, olha, disseram para eu convidar você para a gente fazer junto o pequeno grupo, tá bom? Aí você fala para a pessoa, tá bom, tá? Qualquer coisa você conversa comigo depois. Mas a ideia é que a gente possa ter isso com toda a igreja. Vai ter pequenos grupos de casais, vai ter pequenos grupos de adolescentes, de jovens, as crianças estarão envolvidas, pequeno grupo de homens, pequeno grupo de mulheres. Então vai atingir a igreja como um todo, vai ter 60 mais, vai ter o Kairos, vai ter vários grupos. Então a ideia é que você possa se envolver em um pequeno grupo. Talvez você diga assim, pastor, eu não gosto muito desse negócio. Eu não gosto muito, porque daí você fica indo na casa da pessoa, eu não sei, eu não quero abrir a minha casa. Eu quero só fazer um desafio a você. Pense que serão apenas 9 encontros. 9 encontros. 3, não dá 3 meses, é 2 meses, é agora em março e abril, é o tempo da campanha. Então você pensa assim, olha, 2 meses... Tá, eu gasto mais tempo vendo série, né? Porque quando vai chegando um episódio por semana ali, então tá, vou me envolver durante esse período, porque quando acabar a campanha, aí talvez o grupo continue, talvez você até queira continuar, talvez não, então não se preocupe com o que vai acontecer depois. Pense assim, esse tema, espiritualidade emocionalmente saudável, o que precisa acontecer para que esse grupo aconteça legal? Precisa, no mínimo, que um ore pelo outro. E isso nós vamos proporcionar, para que alguém ore por você e que você tenha a oportunidade de orar por alguém. E essa vai ser a ideia durante a campanha. Então nós iremos trabalhar ali com os cultos, as devocionais,
os livros e os pequenos grupos. Mas a pergunta é, para que tudo isso, gente? Para que a gente está fazendo esse esforço? A gente tem visto um número enorme de cristãos, gente, que se queixam de um vazio espiritual. Em algum momento, você olhou para você e percebeu um vazio espiritual? Eu fico olhando alguns que participam de verdadeiros banquetes espirituais, mas são raquíticos na fé. Eles frequentam cultos e programações, mas continuam vazios. Alguma coisa está acontecendo. Parece que estão sofrendo de desnutrição espiritual. Fazer um exame, para ver como que está. Na verdade, gente, muita gente está cansada. Existe um cansaço. Parece, não sei você já acordou cansado? Sabe quando você acorda cansado? Parece que o dormir não é suficiente. Quando tem que levantar, você fala assim, caramba, vou ter que levantar. É aquela sensação de fadiga, de abatimento, que pode ter, gente, origem na sua saúde, pode ser proveniente de causas emocionais, pode ser transtorno psíquico e também pode ser um problema espiritual. Eu estava vendo de uma neurologista, Dalva Poiares, ela é presidente da Associação Brasileira da Medicina do Sono, e ela disse o seguinte: andamos trabalhando demais e dormindo muito pouco. Você concorda com isso? Uma pesquisa recente do Ibope dá uma ideia da repercussão desse comportamento, que estamos dormindo pouco, descansando pouco. Diz o seguinte: 98% dos brasileiros entrevistados se dizem cansados, e 61% desses que se dizem cansados se declaram exaustos. Alguns dizem de algumas razões desse cansaço. Estresse. Então vou fazer uma lista aqui, vamos ver se você se encaixa em algum, tá bom? Vou falar 10 motivos aí, 10 razões do cansaço, do abatimento excessivo. Se der os 10, você me procura com urgência, tá bom? Estresse, sedentarismo. Gente, eu estou vencendo o sedentarismo. Quero assim que você me dê parabéns que eu estou vencendo isso. Anemia, diabetes, apneia do sono, depressão, fibromialgia, doenças cardíacas, infecções e problemas no funcionamento da tireoide. Esses são os 10 vilões que têm atingido as pessoas, trazendo cansaço. Só que, se você vê alguma coisa dessas, talvez você precise de uma ajuda médica, psiquiátrica ou psicológica, mas, além desse cansaço, além desses motivos desse cansaço constante, pode ser uma grande crise espiritual que você está vivendo. Veja, o nosso púlpito, ele não vai trazer aqui só questões emocionais, que nós não vamos psicologizar o nosso púlpito. Nós queremos trazer palavra de Deus e queremos trabalhar a sua espiritualidade. E por isso a gente olha para a nossa vida, e o ser humano, ele é um ser integral. Algo interessante. Tem vezes que nós não conseguimos crer. Tem momentos que nós temos dificuldade em orar. E talvez não tenha nada a ver com a sua relação com Deus. Pode ser fruto de doenças emocionais. E por isso que nós queremos hoje te apresentar algumas coisas espirituais, para que você possa olhar, peraí, isso que eu estou vivendo não é espiritual, isso que eu estou vivendo é emocional. Mas talvez você descubra no processo, isso aqui não é físico, isso aqui é ação do maligno contra a minha vida. E aí, quando eu estava preparando o material de hoje, preparando o estudo de hoje, eu lembrei de um texto de Davi, e durante a semana, pensando na mensagem, a Cris disse assim: pastor, quando falam para eu pregar, eu já começo a preparar a mensagem muito antes. Na verdade, pastor, antes de me chamarem para pregar, eu já estou preparando a mensagem, eu sempre estou pronta ali. E é verdade, quando a gente vai pregar, a gente começa a orar a Deus e pedir: Deus, qual é a direção do Senhor, qual é a direção?
E Deus ficou me mostrando esse texto durante toda a semana. Dá uma olhadinha nesse texto, olha, Salmo 32, o versículo 3 e o 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Enquanto calei os meus pecados. E aí, quando eu pensava nesse texto, quem é mais antigo de igreja vai lembrar de uma música muito antiga que diz: enquanto eu calei os meus pecados. E pensando nisso, eu falei hoje para Ana, fiz um desafio para Ana, assim, falei: Ana, tem essa oração que é essa música, e eu queria ver se você e o Mateus não podiam apresentar essa música para a gente. Aí o Mateus e a Ana falaram assim: não, mas chama o povo do louvor, imagina, o Júnior vai vibrar cantando essa música. Mas eu pensei, não queria que fosse o pessoal do louvor apresentando essa música. Eu queria que fosse a Ana representando eu e você numa oração nessa música. Eu queria que você apagasse as luzes do templo, deixasse a luz só aqui da frente acesa. E se você conhece a letra da música, ela está na projeção, você vai poder cantar junto. Pode apagar mais essa aqui também, isso. Aí você canta com a gente se você conhece essa oração. Calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. O meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Amém. O meu pecado eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Quando eu olho para o texto, eu não coloquei o texto na projeção, mas se pudesse colocar para a gente ali o Salmo 32, nós vamos ler o capítulo todo na versão da NVT,
Você pode abrir a sua Bíblia aí, Salmo 32, nós vamos ler o texto todo. Oi, cara. E quando eu olho para esse texto, pode voltar ali para a gente, isso, legal. E olha só, quando a gente olha para tudo que o salmista está dizendo, eu queria que você olhasse esse texto quando é escrito. Alguns comentaristas vão trazer a ideia que pode ser que ele escreveu esse texto depois de Davi ter pecado com Batseba, mas o texto não traz essa informação, então a gente não sabe. O Salmo 51 sim, tem uma informação lá dizendo que foi após isso, ou foi depois de algum outro pecado de Davi, mas esse texto é um olhar, é um salmo que apresenta como título Masquil de Davi, ou em algumas traduções traz como salmo didático de Davi. E a ideia desse salmo, essa palavra masquil, ele tem como a ideia no contexto, né, desse salmo, é uma canção que carrega uma força de sabedoria além do normal. Então, quando você estiver lendo, pensa, o que eu posso aprender com o salmista nesse texto? E o que isso tem a ver com uma espiritualidade emocionalmente saudável? O texto diz assim: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Assim como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei, enquanto caleio a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem. Todos vocês que são justos, gritem de alegria. Todos vocês que têm coração íntegro. Quando eu olho para esse texto, esse poema de Davi, esse salmo didático, o que eu posso aprender com ele? E eu olho aqui que ele me apresenta aqui duas verdades. Ele me apresenta aqui primeiro aquele que tem um coração rebelde, porque ele de alguma maneira ele se recusa a confessar, e aquele que tem um coração quebrantado. Na verdade é a mesma pessoa, que antes age de um jeito e depois age do outro. E eu estava pensando em todo esse texto e preparando essa mensagem, e pensando exatamente nessa primeira frase do versículo 3, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, enquanto calei o meu pecado. E para mim isso é fruto de um coração rebelde, porque ele sofre. E ele vai sofrer algumas coisas porque é rebelde, porque ele se recusa a admitir o seu pecado. Eu fico pensando, como que o ser humano ele tem uma tendência às vezes a escolher o sofrimento, né? Sei lá, sabe quando você está dormindo e você acorda com um pouco de frio? Só que você não acordou o suficiente para ter força para levantar da cama? E você fica deitado pensando, vou tentar dormir mesmo com frio, com as pernas geladas, o pé gelado, e você fica naquela, e de repente você passa uma noite, você não descansa, mas não levanta para pegar uma coberta. Já aconteceu isso com você? Você está com a bexiga cheia, e você fala, não vou no banheiro?
E você não dorme, mas não vai no banheiro. Cara, parece que a gente escolhe isso. Parece que de alguma maneira o sofrimento e a dor, parece que de alguma maneira a gente entende que vai se acostumar com a dor e com o sofrimento. Parece que é melhor se acostumar com a dor e com o sofrimento do que dar um fim àquilo. Veja, olha o que o salmista está dizendo, que ele estava sofrendo demais, um monte de coisa ruim acontecendo com ele, mas ele se negava, ele se recusava a confessar o pecado. Quando eu penso nesse coração rebelde que sofre, ele sofre dores emocionais e físicas. O texto diz assim: meu corpo definhou, eu gemia o dia inteiro. Gente, isso é dor emocional, é dor na alma, mas é dor no corpo. As doenças psicossomáticas estão aí. Quando a pessoa simplesmente ela começa a sentir na carne algo que não era para ser sentido, porque a carne não era para ter nada. Começa dentro e vai afetando o corpo, vai afetando ela de um todo. Eu fico olhando para esse texto e eu vejo o quanto o pecado não é simplesmente algo que me separa de Deus. O pecado é algo que vem e traz também dores profundas na alma, e trazem dores também no meu corpo. É interessante essa ideia, né, de dores que a gente vai sentindo, físicas, né? E quando você estuda sobre fibromialgia não é pecado, tá, gente? Deixa eu já falar aqui, senão algumas pessoas depois vão ficar bravas comigo. Não. Mas quando você pega essa doença, normalmente ela vem com força, ela ataca com força quando a pessoa não está bem emocionalmente. As emoções agem com muita força quando essa pessoa está emocionalmente machucada. A fibromialgia vem com tudo. E quando eu olho para algumas doenças que é fruto de pecado, e doenças na alma mesmo, eu fico olhando o quanto nós precisamos deixar de ter um coração rebelde. Mas quando eu penso nesse coração rebelde, eu penso que as pessoas começam a ter uma visão distorcida sobre Deus. O salmista diz assim: dia e noite tua mão pesava sobre mim. Você já imaginou o tamanho da mão de Deus? Imagine Deus de fato pesando a mão sobre você. O que sobra? Gente, não sobra, é pó. Porque se Deus decidir pesar a mão dele sobre você, não sobra nada. Eu fico pensando que às vezes nós estamos na mão de Deus, Deus está nos carregando, e aí ele faz assim, ó: tá bom, filhão, você quer andar sozinho? Tá bom. Eu fico pensando que a ideia que o salmista está trazendo não é a ideia de um Deus que vai arrebentar com você, mas quando você está com o coração rebelde, você está dizendo: Deus, eu quero caminhar sozinho. Eu penso quantas pessoas que a gente atende no gabinete, e a pessoa diz assim para a gente: pastor, isso está acontecendo comigo, porque eu pequei tal coisa. Já pensou isso? Que alguma coisa errada está acontecendo na tua vida por causa dos teus pecados? E aí você diz assim: o pecado me alcançou, as consequências vieram, e Deus está me arrebentando. Gente, Deus, quando Ele permite algumas coisas que venham sobre nós, é que Ele quer nos trazer para perto. Ele não quer te arrebentar, porque Ele te ama. Quando eu e a Ana tivemos nossos filhos, Mateus e o Dani, nós decidimos, e a gente orou sobre isso, que se nós precisássemos corrigir os nossos filhos, nunca seria para matar a nossa raiva, porque eu estou com raiva desse moleque que está aprontando, eu quero esganar ele. Não, seria sempre para dizer: filho, eu amo tanto você, que você precisa mudar esse comportamento, que eu quero que você seja um homem, e um homem de verdade.
E sempre nós trabalhamos nessa ideia. Todo castigo que nós precisamos dar, todas as vezes que nós precisamos de alguma maneira ajudá-lo para que ele crescesse naquele momento, não era para tirar a raiva do meu coração, porque eu amo os meus filhos. Então eu preciso investir em Deus. Ele, quando olha para você e permite que algumas situações aconteçam na sua vida, não é porque Ele quer arrebentar com você, é porque Ele quer trazer você de volta. Ele não quer que você fique perdido, Ele quer encontrar você e Ele quer cuidar das suas feridas, mas de vez em quando Ele deixa você sozinho, caminhar sozinho, não porque Ele não está com você, mas é porque você não quer caminhar com Ele. Nós começamos a ter uma visão distorcida de Deus, porque a gente começa a achar que tudo que está dando errado na minha vida é Deus. E eu vou dizer a você, muitas coisas que acontecem são simplesmente consequências do que nós fizemos. O salmista, ele vai trazer a ideia também, que esse coração rebelde, ele vai nos fazer sofrer, porque vamos simplesmente continuar nos sentindo culpados. O versículo 4, olha lá o versículo 4, ele diz assim: minha força evaporou como água no calor do verão. Minhas forças, elas estão sendo tiradas. Tem um outro texto que diz sequidão de esquil, uma coisa assim, de estios. Eu lembro dessa versão, eu nunca entendia, eu entendi agora o que é. Minha força evaporou como água no calor do deserto. A pior prisão, gente, é a culpa. A culpa pelo que fiz, ou quem sabe a culpa pelo que eu não fiz. A culpa por ter escolhido errado, ou quem sabe a culpa por não ter escolhido. O problema é que quando a gente tem um coração rebelde, nós começamos simplesmente nos sentir culpados, e a gente não resolve o que precisa ser resolvido, porque eu não quero me render a Deus, então eu prefiro colocar um fardo da culpa sobre mim, e caminhar com o fardo da culpa, porque eu vejo sei de algumas pessoas, o que elas pensam? Eu errei isso, então eu mereço sofrer. Então ela decide carregar a culpa, porque ela diz, eu preciso pagar por esse erro que eu fiz, e ela carrega a culpa sobre ela. Conheço pais, mães, que têm culpa profunda por alguma coisa que fizeram aos filhos durante a infância ou adolescência, e eles não conseguem viver de um jeito diferente, não conseguem se sentir leves, porque eles se sentem profundamente culpados. Um coração rebelde, ele sofre, porque a pessoa vai se sentir culpada, mas ele também carrega muita tristeza. O versículo 10 diz que o perverso tem muitas tristezas. Veja o que o texto está dizendo, e a ideia que o salmista quer apresentar para a gente aqui, é que você não vai viver em paz, não tem como. Eu não estou dizendo, gente, que toda tristeza é fruto do pecado, mas o pecado, ele vai trazer tristeza, e se você é alguém que já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo que mora em você, quando vê que você está escolhendo uma vida de pecado, esse Espírito do Senhor em você, vai se entristecer, e essa tristeza que a gente começa a sentir, não é que o Espírito Santo te deixou e você perdeu a salvação, não, mas você perdeu a alegria da salvação. É o que vai dizer lá no Salmo 51, Deus, não me afaste, não me retires de mim o teu Espírito, não me deixes perder a alegria da tua salvação. É porque a gente começa a viver de um jeito, onde a tristeza começa a tomar conta das nossas vidas. E por último, quando eu penso num coração rebelde, que sofre, é uma vida sem controle, é uma vida descontrolada. Versículo 9, para mim, eu ri e chorei com esse versículo 9. Ele diz assim, não sejam, como o quê? Cavalo ou a mula? Está chamando a gente do quê? Não sejam como o cavalo e a mula, que não tem... gente, se eu fosse daquelas igrejas que ficam mandando repetir, eu ia falar, diga assim, não seja uma mula, mas não é para fazer isso não, não seja. Eu dou risada sozinho com essas coisas. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento,
que precisam de freios e rédeas para ser controlado. O que esse texto está dizendo é que nós perdemos o equilíbrio, perdemos o controle. A nossa vida, você consegue imaginar agora um cavalo correndo em direção a um abismo? Aqueles filmes do Velho Oeste, quando tem aquela carroça e está desgovernado e tem um abismo e o mocinho precisa tentar pegar a rédea que caiu para puxar o freio, porque os cavalos cairão no abismo. Conheço diversas pessoas que estão indo em direção ao abismo, estão correndo muito em direção a algo terrível, mas elas não param, porque elas não têm freio, não existe freio na vida dela, ela não consegue, porque o freio é a ação do Espírito Santo em nós. Mas um coração rebelde, ele decide não ouvir a voz do Espírito de Deus. Eu quero perguntar algo a você agora. Você está caminhando com freio ou sem freios? As rédeas da sua vida estão nas mãos do Senhor, ou as rédeas da sua vida foram soltas e você está vivendo aí com um coração rebelde, dizendo assim: eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu sou, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, e pronto, e pronto. Um abismo leva para outro abismo, uma vida desequilibrada. E quando o salmista nos compara a animais sem rédeas, é porque não existe mais equilíbrio na nossa vida. Tem um gráfico antigo que mostra a nossa vida como um círculo, e mostrando quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, como as coisas ficam em ordem. Se eu não me engano, é daquele material 4 leis espirituais, se eu não me engano. Mas quando não é o Senhor que eu coloco no centro, sou eu que estou no centro da minha vida, a minha vida toda fica desajustada e tudo sai do meu controle. Você simplesmente começa a viver um dia após o outro, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e pronto. E a sua vida não tem sentido. Uma das situações que a gente acompanha muito nos consultórios de psicologia é porque as pessoas chegam ali e muitas não têm, olham para a sua vida e elas não enxergam um sentido para continuar vivos. Não existe propósito na vida. Acabou. Simplesmente está vivendo. Porque o coração, muitas vezes, está rebelde. Mas a parte boa desse texto, na minha opinião, é quando ele começa a dizer sobre um coração quebrantado. Se o coração rebelde ele sofre, o coração quebrantado ele desfruta, ele aproveita, ele vive de um jeito diferente. A primeira coisa que ele aproveita é a alegria. O texto diz: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Você quer encontrar felicidade? Faça as pazes com Deus. Conheço muitas pessoas que vivem em guerra com Deus. Elas não desfrutam de alegria, porque elas viveram um momento de decepção com Deus, e elas romperam com Deus, e elas escolheram caminhos terríveis, e elas pensam que é olhar dentro da geladeira que ela vai encontrar resposta, que é ficar assistindo vídeos nas redes sociais, é que vai curar o coração. Eu quero dizer a você, se você viver como inimigo do Senhor, você jamais vai encontrar paz, e não terá alegria. Você vai ter momentos de alegria, mas alegria de verdade, tem uma música que é para cantar no meu velório, vocês podem anotar aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É claro que eu prefiro cantar as músicas no seu, né? Mas se for diferente, você canta no meu, lembra aí, né? Eu ia falar, lembra o Júnior, né? Mas não sei se é para lembrar o Júnior, não, né, Júnior? O Júnior já está anotado, né? E o 328 do Cantor Cristão, Sossegai. Essas músicas aí. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. E eu lembro dessa música, essa música marcou muito a minha adolescência, porque nós precisamos de alegria de verdade. E se nós não fizermos a paz com Deus, nós viveremos com alegrias
passageiras, momentos, 15, 20 minutos de prazer, mas um coração quebrantado, ele vai sempre desfrutar de alegria, mesmo que esteja um caos à sua volta, ele vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Um coração quebrantado, ele desfruta de perdão, gente. Perdão, o texto diz: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Ser perdoado é ser lavado com o sangue de Jesus, é ter as vestes limpas. Sabia que vai chegar um dia que você vai se apresentar diante do Senhor, né? Todo mundo, quem tem Jesus e quem não tem Jesus, todo mundo vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, e nós vamos nos apresentar ali, e algumas pessoas vão chegar diante do Senhor, e elas não poderão continuar diante da presença dEle, não vão desfrutar da presença dEle, porque elas nunca receberam perdão, porque elas nunca confessaram ao Senhor os seus pecados. Mas eu e você, que já confessamos nossos pecados, a Bíblia diz que as nossas vestes foram lavadas com o sangue do Cordeiro, e vai chegar um momento que Ele vai dizer assim para a gente: vinde benditos do meu Pai, vem para cá, entra comigo, vamos lá participar, vamos comer aquela picanha na brasa ali que vai estar maravilhosa, entra aqui, vamos cear junto, vamos estar junto, porque houve perdão. No céu, gente, lá no céu, não vai ter gente da lindóia, como plaquinha lindóia. O que vai ter no céu são pessoas perdoadas por Jesus, porque quem perdoa pecado é aquele que nos dá salvação, e sem a salvação em Cristo, nós não vamos experimentar o maravilhoso céu que Deus tem para a gente. Quando eu vejo também esse texto, eu continuo pensando, eu queria fazer um parênteses agora, a gente falou sobre perdão, e eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu ia fazer isso depois, mas eu acho que nós vamos fazer agora. E eu queria que você, que sente que você não foi perdoado por alguma coisa, mesmo que você já tenha pedido perdão, mas você não se sente perdoado, eu quero convidar você agora a fazer uma oração dizendo assim: Senhor Deus, mais uma vez, eu te peço perdão por isso. Então pode falar com Deus, diga para Deus, se tem algo que precisa ser acertado com Deus, diga agora para Ele: Senhor Jesus, me perdoe, me ajuda. Pai amado, olha para a vida de cada um, e que cada um agora, Deus, possa experimentar esse sentimento de sentir-se perdoado. Eu quero pedir a Deus que o Senhor alcance a vida de cada um, e que aquele, ó Deus, que por algum motivo não consegue entender o que é o perdão do Senhor, que nessa noite ele entenda o perdão, que o Senhor restaure. Eu peço isso em nome de Jesus, amém. Eu vou continuar para a gente não perder aqueles outros pontos ali. Um coração quebrantado, ele experimenta alegria, ele desfruta de alegria, de perdão e de proteção. O texto diz assim: pois é meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. Veja, às vezes a gente está andando em pecado e a gente quer orar: Jesus, cuida de mim no dia de hoje, oh Deus, abençoa, Senhor, eu vou naquela entrevista de emprego, oh mãe, ora por mim. Sabe quando a gente fica vivendo uma vida em pecado, em rebeldia, e nós queremos a proteção de Deus? Não faz sentido. Eu xingo a minha mãe e depois digo para minha mãe assim: mãe, tal coisa, xingo meu pai e depois eu peço algo para o meu pai, eu desrespeito o meu pai, eu desonro os meus pais. O texto está dizendo que aquele que tem um coração quebrantado, não significa que ele não vai errar, mas que ele vai receber a proteção do Senhor, porque ele tem um coração voltado para o Senhor, e isso vai fazer uma diferença.
Quando temos um coração quebrantado e arrependido, experimentamos proteção de verdade. Igual o Salmo 91 que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso, pois Ele vai te livrar das armadilhas da vida, da seta que voa. Está dizendo assim: olha, talvez você não entenda o que está acontecendo na tua vida, e você talvez não se sinta protegido, mas aquele que tem um coração quebrantado, essa pessoa, ela é protegida pelo Senhor. Um coração quebrantado, ele também desfruta da direção do Senhor. O Senhor diz, versículo 8: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos, e cuidarei de você. Você não sabe para onde ir? Você não sabe que caminho pegar? Eu quero dizer para você não se preocupar. Se você tem um coração quebrantado diante do Senhor, independente do caminho que você escolher, o Senhor vai estar com você, porque se Ele não falou nada, enquanto você caminha, Ele te abençoa, enquanto você anda, Ele olha para você, enquanto você está fazendo as coisas da sua vida, o Senhor derrama sobre você bênção. E por último, você vai experimentar satisfação. O versículo 11 diz: portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos, gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Quando eu olho para esse coração quebrantado, experimentam satisfação. Eu estava lembrando nas férias, a gente estava em São Francisco do Sul, na casa da minha sogra, e aí a gente falou: Ana, vamos ver se a gente passa ali em São Bento, para dar uma passeada ali. E aí eu mandei um WhatsApp para o rapaz que nos atendeu quando teve retiro de casais no hotel, e eu mandei assim para ele: ô fulano, quanto que está a diária aí? E aí ele me respondeu: olha, está tendo um evento aqui, mas daqui a pouco eu te respondo. Aí ele mandou para mim assim, né? A gente não falou para o Mateus nem para o Daniel: ó, pode vir que eu vou conseguir com cortesia para vocês aqui no hotel. E aí a gente chegou no hotel, os meninos não sabiam, eles achavam que a gente estava indo na casa de alguém em São Bento. Deve ser os amigos do pai que a gente vai ficar lá. E aí a gente chegou no hotel, e aí o olhinho deles brilhavam. Aí a gente entrou no quarto, e era um quarto muito legal. Tinha uma sala com uma TV enorme antes do quarto, e no quarto uma cama enorme, e a gente olhou para aquele quarto, e aí o Mateus, o Daniel e a Ana subiram na cama e começaram a pular. Eu não pulei, porque eu não tinha emagrecido ainda. Gente, que momento de satisfação, e a minha satisfação foi ver a alegria dos meus filhos naquele momento. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando que essa satisfação é você poder gritar de alegria e dizer: seu Deus, obrigado Deus. É quando você fica satisfeito com aquilo que Deus te deu. E quero dizer a você, a gente já estava feliz demais por aquilo que o Senhor já estava fazendo. Deus vai continuar agindo. Para a gente concluir, hoje é o dia que Deus tem para você. Versículo 6, coloca para a gente de novo, dali já, versículo 6. Portanto, todos que forem fiéis orem a ti, enquanto, o que está o destaque ali no texto? Enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Eu quero dizer a você que inundações emocionais e espirituais podem chegar na vida de cada um aqui. Cada um pode experimentar isso. Mas eu quero dizer a você que hoje é o dia de você se render ao Senhor. Para você ter uma vida, uma espiritualidade emocionalmente saudável, você precisa que os seus pecados sejam acertados com Deus, que a sua vida seja acertada com Deus,
que você experimente algo sobrenatural com o Senhor, que você experimente algo muito maior com Deus, enquanto há tempo. Eu quero pedir que você agora, mais uma vez, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero pedir que você tenha um momento com Deus agora. Que você tenha agora um momento todo especial com o Senhor. E quero pedir que o Espírito Santo do Senhor fale agora com você, porque você precisa tomar algumas decisões hoje. Hoje. Não permita que a mensagem seja roubada do seu coração, que a semente seja roubada do seu coração, porque o Senhor quer falar com você agora. Enquanto há tempo, eu não sei o que vem depois, mas hoje é dia, hoje é tempo, essa é a hora. Primeira pergunta que eu quero fazer a você, e você vai responder de onde você está, levantando uma de suas mãos, tá bom? Você vai levantar a sua mão se hoje você quer entregar a sua vida para que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Se você quer fazer isso nessa noite, você pode levantar uma de suas mãos, que depois nós vamos orar por você. Quem gostaria de nessa noite entregar a vida para que Jesus seja o Senhor e o Salvador? Pode levantar a mão. Amém, Deus abençoe, pode abaixar a mão. Deus abençoe, pode abaixar a mão. Mais alguém gostaria de levantar a mão dizendo eu quero? Deus abençoe, pode abaixar a mão. Mais alguém? Nesse momento? É a última vez que eu vou fazer essa pergunta para entregar a vida a Jesus. Mais alguém gostaria? E se você, nesse momento, entende que você precisa resolver alguma outra coisa com o Senhor, quero convidar você agora a tomar uma decisão com o Senhor. Quero convidar você nesse momento a tomar uma decisão com o Senhor. E você vai fazer uma oração comigo agora. Diga assim: Senhor Deus. Pode repetir essa oração. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu quero declarar, ó Deus, que eu preciso do Senhor, preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, que eu possa experimentar a alegria, a satisfação, a presença e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor trabalhe na minha vida e da minha família, e que essa campanha, Deus, seja poderosa na transformação da minha vida e da minha família. Em nome de Jesus, amém.